Graças e paz, Alexandra, seja bem-vinda. Fernando. O pessoal está voltando agora para a nossa segunda parte da live de estudo, né? Eu creio que tem sido bênção. Se vocês têm entendido sobre os temas que têm sido colocados aqui, espero que tenha sido bênção para vocês. Graças e paz, Judean, meu querido irmão Evandro, graça e paz, Deus abençoe o dia que você é em Curitiba. Vitinho, graça e paz, todos aqueles que estão entrando, né? A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida e espero que seja um momento de bênção para o seu viver, que Deus possa abençoar. Nós estamos numa live com o pastor Mauro Alves, o pastor Mauro deve estar entrando aí novamente para a gente poder continuar essa live. Quem já esteve na primeira parte da live, a gente falou sobre alguns assuntos, como tribunal, o julgamento das nações, o julgamento do trono branco. A gente já falou sobre a questão de Obadias, o marido daquela mulher de 2 Reis, capítulo 4. E falamos um pouco sobre Gênesis também, sobre a criação do homem, a formação do homem. Falamos sobre assuntos relacionados ao evangelho, o que são os evangelhos sinóticos. Falamos sobre o evangelho de João. Então essa live vai ficar gravada, essa primeira parte da live. Agora a gente vai para a segunda, tem algumas perguntas ainda que surgiram aqui. E a gente vai estar respondendo essas perguntas, trazendo mais luz com relação a alguns assuntos relacionados à Bíblia, né? Acho que é importante nós entendermos alguns parâmetros que são usados para o estudo da Bíblia. A gente chama na teologia de teologia sistemática, que é o agrupamento de assuntos para entendimento do Evangelho, o entendimento de qualquer passagem. Então, por exemplo, quando você quer saber sobre a angelologia, que é a doutrina que estuda os anjos, você agrupa vários textos, né? E para você ter um entendimento total desse assunto, né? Não adianta você pegar um versículo isolado e por meio desse versículo isolado você tirar uma doutrina. Tudo isso tem que ser sistematizado. O Vitinho está perguntando aqui do que vocês estão falando. Hoje a gente está fazendo uma live de perguntas e respostas. Então, se você tem alguma pergunta sobre algum texto da Bíblia que você não sabe ou que você tem dúvida, você nos pergunta e a gente, na medida do possível, vai te responder. Tem algumas perguntas que já chegaram aqui. O Fernando tinha deixado uma pergunta de Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. O pastor Mauro já deve estar voltando aqui para a gente poder ter esse segundo passo da live, e assim que ele já entrar, ele já vai responder essa pergunta para o Fernando, porque eu creio que é de suma importância, sobre os 144 mil. Deve ser isso aí, né, Fernando? Você quer saber sobre os 144 mil de Apocalipse 14? Seria isso? Se vocês tiverem perguntas, podem colocar para a gente dar continuidade aqui na nossa live. Então, já vou chamar o pastor Mauro aqui, para ele já entrar, para a gente dar continuidade. Então, quem tiver perguntas, pode fazer para a gente colocar, né, mais para frente para o pastor Mauro poder responder, né? Então, a gente precisa estar em cima dessas passagens para poder ter um entendimento melhor da Bíblia, entendimento de alguns textos que são muito importantes. Eu falei sobre um texto, sobre uma questão muito séria, que hoje se confundem muito a questão de Miguel ser Jesus, né? Tem até um grupo cristão que diz isso, né? E aí, no caso, a questão principal, vamos dizer assim, é que Jesus ele não é uma criatura, Jesus é criador. Então, Jesus ele é Deus, então ele não poderia ser Miguel, né? Não tem como Jesus ser Miguel. Existem as passagens no Antigo Testamento que falam de Jesus, que são nos textos originais, né? Aparece sempre na sua Bíblia anjo com letra maiúscula. Quando aparece anjo com letra maiúscula no Antigo Testamento, está se falando sobre Jesus, sobre uma cristofania, ou uma aparência de Jesus no Antigo Testamento.
Quando se fala anjo com letra minúscula no Antigo Testamento, não se está falando de Jesus, está falando de um anjo. Então, existe essa diferença. Às vezes as pessoas não sabem diferenciar os textos, né? E aí elas confundem. Elas tratam tudo como anjo ou tratam tudo como se fosse uma aparência de Jesus, e não é, né? Então a gente vai caminhar por isso. O pastor Mauro tá entrando novamente aqui e eu vou chamar ele para a gente terminar a nossa live de hoje. Deixa eu só ver o que o Fernando está colocando aqui. O pastor Adonias tinha colocado, né? Os 3 evangelhos falam da biografia de Jesus e João fala sobre a divindade de Jesus. É verdade, tem isso mesmo. Os 3 primeiros evangelhos, cada um mostra Jesus de uma maneira, né, pastor Mauro? E o evangelho de João mostra Jesus como Deus, é isso? Na verdade, todos são o evangelho de Jesus Cristo. Não é o evangelho de Marcos, de Lucas, de João, né? É o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João. É isso? O evangelho só tem um, né? Por isso que Paulo diz lá, se aparecer outro evangelho, Gálatas 1, 8 e 9, seja anátema. Na verdade, são evangelhos segundo a narrativa dos evangelistas. São 4 evangelistas, o evangelho é um só. Embora eles também tenham nomenclaturas. Por exemplo, no milênio, será pregado o evangelho que chama Evangelho do Reino. O que nós pregamos hoje é o evangelho da graça. Na grande tribulação será o evangelho eterno. Então, é o que você falou, esses 4 aspectos do evangelho que foi colocado, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão relacionados também com a visão de Ezequiel, capítulo 1, né? Daqueles 4 querubins lá, que cada um deles, um tinha rosto de leão, outro tinha rosto de homem, outro tinha rosto de bezerra e outro tinha rosto de águia. Isso aí. Maravilha. O Fernando está colocando aqui Apocalipse capítulo 14, ele está perguntando, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Aí ele coloca, eu acho que ele respondeu aqui, o que seria esse versículo de Apocalipse 14, 4, pastor Mauro? Então, esse texto de Apocalipse, vou começar a mostrar a partir do versículo 1, que é interessante. Olhei e eis o Cordeiro em pé, observe, em pé sobre o Monte Sião. O Monte Sião aqui é um tipo do céu, não é o Monte Sião terreno, aqui em Jerusalém, terrena, é o Monte Sião no céu, onde está o trono de Deus, né, na parte norte, na parte de cima, onde está a Nova Jerusalém. Por isso que Deus é chamado El Shaddai, né, o Todo-Poderoso, o Deus da montanha. Justamente por causa disso. E observe que ele está em pé. Quando a gente olha para Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 34 até o 36, a Bíblia diz que aqueles que são servos fiéis de Deus, que estão servindo a Deus, eles têm que buscar estar em oração e vigilância para que possa livrar de todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem. Tem um paralelo com esse texto aqui. Estar em pé significa que você venceu para você chegar diante do trono de Deus. Estar em pé traz uma ideia de ressurreição aqui também. E quando ele fala que ouviu uma voz como voz de muitas águas, aqui é a voz do Pai sendo falada pelo Filho. Como voz de um grande trovão, que é aquela mesma voz que Deus respondia para Moisés lá no Sinai, trovões, relâmpagos. E ele viu que arpistas que tocavam suas harpas e cantavam, são seres celestiais, né? Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes, que são querubins, e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Significa que o cântico, ele traz um tema que eles vivenciaram. Algum tema que eles vivenciaram, porque só eles sabem cantar. Eles sabem contar o que eles passaram. Ok? E quando falam que eles foram comprados da terra, um dia eu ouvi até uma pessoa dizendo que eles seriam seres celestiais. Mas a Bíblia está dizendo que eles foram comprados da terra. Significa que eles viveram aqui na terra. Aqui eles já estão redimidos, ressuscitados. No capítulo 7, eles aparecem sendo selados. Aqui eles já estão redimidos. É o mesmo grupo. Só que aqui eles já cumpriu a missão deles, já pregou o evangelho do reino no milênio e já está diante do trono de Deus. Né? Verso 4. Estes são os que não se contaminam com mulheres, porque são virgens.
não se envolveram com falsas religiões. Seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Isso aqui tem um paralelo com o que Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele seguir a Jesus, Leandro, não é só você ir ali na esquina atrás dele. Após ele é atrás. Não é só você hoje seguir atrás dele, amanhã, depois. Eu vou só até aqui na esquina. Quando eu estou com meus amigos, eu não sigo Jesus. É seguir a Jesus por onde quer que ele vá. Por isso que eles são homens que têm essa importância, essa preponderância nas Escrituras. Estes foram comprados dentre homens para serem primícias, 1%, né? Para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Isso aqui é para tirar o DNA da nação de Israel, 1%, primícias. Então, no caso aqui, está falando dos 144 mil que vão pregar o evangelho do reino no milênio, né, pastor? No milênio, durante o período do milênio, para aqueles que nascerem no milênio. E essas mulheres são representações falsas religiões. Das falsas religiões. Isso quer dizer também que muitos vão ser enganados dentro do milênio, né? Exatamente. Porque eles não. E quando a Bíblia diz que na sua boca não havia engano, significa que a mensagem que eles pregam é a mensagem pura, sem engano e sem mentira. Certo. O Fernando colocou aqui, Apocalipse 3:7, sexta carta, né, às igrejas, a igreja de Filadélfia, que, aliás, vai comer do fruto da árvore da vida. É alguma pergunta, Fernando? É só um comentário que você está colocando aqui. Se puder formular, é melhor. Enquanto isso, pastor Mauro, o senhor dá uma pincelada naquele assunto que eu tinha falado para o senhor sobre a questão da cristofania, das aparências de Jesus no Antigo Testamento, que tem muita confusão hoje nisso daí, até mesmo aquela passagem de Daniel, que tá os amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente, e algumas outras passagens de Gênesis, por exemplo. O que a gente poderia falar sobre essa questão de Jesus, as aparências dele no Antigo Testamento e a questão de Miguel? No Antigo Testamento existe aproximadamente 78 aparições de Jesus pré-encarnado. Só que ele vem em forma de anjo ou em forma de viajante. Né? Por exemplo, em Gênesis 37, a partir do verso 15, ele aparece ali para José, que é onde ele vai no caminho sai de Siquém para ir para o Vale de Hebrom e vai para Siquém, ou sai de Siquém e vai para o Vale de Hebrom, e aquele personagem aparece para ele, fala que viu os irmãos deles indo para Dotã, e ele vai em Dotã e acha os irmãos. Aquilo ali é um aparecimento de teofania. E depois, quando você vê a palavra anjo do Senhor com letra maiúscula no Antigo Testamento, por exemplo, capítulo 5 de Josué, né, capítulo 13 do livro dos Juízes, o anjo do Senhor com letra maiúscula é o aparecimento de Jesus, teofania, só que ele aparece na forma de um anjo. Né? Os anjos também, eles tinham o poder de aparecer, angelofania, né? Mas aí são contextos diferentes. Porque não é que o anjo ele se materializava, ele tomava forma de homem, né? Ok? Que é bem diferente. No caso daquele da fornalha, que muita gente afirma que é Jesus, mas Daniel na verdade, 3, né? Daniel 3, aquele ali é um anjo que tem poder sobre o fogo. Apocalipse 14 confirma que tem um anjo que tem domínio sobre o fogo. Em Apocalipse 14 está escrito. É aquele anjo que aparece na fornalha para livrar os 3 amigos de Daniel. A questão de Miguel ele sempre aparece envolvido com a nação de Israel. Segundo Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, ele é um advogado, uma espécie de advogado da nação de Israel. Em 1 João diz que Jesus ele é o advogado de todos. Não só meu, ele diz, mas de todos os homens. Jesus não pode ser Miguel, porque Miguel é criatura. Então existe uma gama, né? Inclusive Calvino acreditava que Jesus e Miguel é a mesma pessoa. Os testemunhos de Jeová, os adventistas, eles acreditam que Jesus... Só que as testemunhas de Jeová, eles é diferente dos adventistas. As testemunhas de Jeová, eles dizem que Jesus é Miguel, no sentido de que ele ser criatura, que ele foi criado por Jesus. Os adventistas já têm uma outra explicação. Eles dizem que são alguns dos nomes eméritos do próprio Jesus. Como Abaddon e Apolion também, que é um anjo caído, que está no livro do Apocalipse, os testemunhos de Jeová falam que é o próprio Jesus.
Meu Deus. Então, Jesus não pode ser, porque Miguel ele é criatura. Jesus é criador. Paulo diz lá em Colossenses que ele é criador de todas as coisas, de potestades, principados, né? Tudo foi feito por ele e por causa dele. Então, se Jesus é Miguel, nós não estamos salvos, porque criatura não pode salvar outra criatura. A criatura só se realiza no seu criador. Certo. Só para deixar claro, essa questão de Daniel 3, que muitos falam que é Jesus que estava na fornalha, se você for ler o texto original, e até mesmo no português, você vai ver que anjo ali não está com letra maiúscula. Se não está com letra maiúscula, não está falando de Jesus, né, pastor Mauro? Aí está falando de um anjo. Por exemplo, se você for olhar o texto, até mesmo aqui em Daniel capítulo 3, versículo 28, quando Nabucodonosor fala, ele fala assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo com letra minúscula e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Então, no original aqui, a palavra anjo está em letra minúscula, não está em letra maiúscula. Se tivesse letra maiúscula, seria Jesus, mas como não está em letra minúscula, seria um anjo. Seria isso, né, pastor Mauro? Só para... A palavra anjo aí é malach, né? Muitos falam malach, mas é malach, do hebraico. Uhum. E no Novo Testamento é angelos, que é grego. No Antigo Testamento, malach, né? E o que chama a atenção que as pessoas dizem que seria o próprio Jesus é porque Nabucodonosor, um pouco antes, né, ele vai dizer assim, tem um quarto homem lá dentro, e a aparência dele é como filho dos deuses. Por esse texto aí, né, que também é deuses com letra minúscula, eles acreditam que é Jesus, mas quando a gente lê Apocalipse 14, ó, quero ler com vocês aqui, no livro do Apocalipse, no capítulo 14. Fernando, eu vou voltar lá para a pergunta que você fez e tem a da Vanessa aqui também. É só vamos zerar esse assunto aqui do anjo, que é muito importante isso. Diz assim, ó, capítulo 14, versículo 18. Saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada, vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Então existe um anjo que ele tem poder sobre o fogo, existe um anjo que tem poder sobre o sol, né? Existe um anjo que tem poder sobre a lua, tem um anjo que tem poder sobre a fonte das águas, segundo a ordem de Deus, né? Claro. É denegado o poder para eles. Sim. O Fernando está colocando aqui, está falando estudo excelente. Graças a Deus, né, Fernando? Deus abençoe vocês aí, todo mundo que tem acompanhado as nossas lives de estudo. Elas realmente, nós tocamos em assunto que talvez alguns não tocam, mas por não ter tanto conhecimento, então as nossas lives são para realmente ter um conhecimento mais profundo da Bíblia, e às vezes a gente recebe alguma coisa que não está na Bíblia. As pessoas colocam uma coisa que não está. Então a gente tem que ter muito cuidado. Só para terminar esse assunto de Daniel 3, eu quero deixar bem claro, Nabucodonosor, quando ele fala, ele não é judeu, ele não conhecia o Deus de Israel, ele conhecia os deuses, as divindades da Babilônia, né, pastor Mauro? Então, como que ele iria... quando ele viu alguém lá dentro, ele não ia ter como falar que era o Deus de Israel ou alguma coisa assim, porque ele não tinha conhecimento de Yahvé, né? Vamos deixar bem claro isso, né, pastor? Que ele está fazendo uma assertiva, uma afirmação, pela imagem que ele vê dentro da fornalha, que provavelmente era um ser celestial muito, com fulgor muito grande. Então, naquele momento, ele vai asseverar o que ele está vendo. A sua aparência é como filho dos deuses, por causa do fulgor que existia naquele ser que tem domínio, poder sobre o fogo, né? Que então... não se trata de Jesus. Isso daí que alguém fala que é Jesus são conjecturas que as pessoas fazem, mas não é um aparecimento de teofania lá, não. Porque a Bíblia fala de um anjo que tem poder sobre o fogo. Exato. E aí a letra minúscula e o original mostra isso, que não tem nada, não é Jesus ali, é um anjo. O Fernando tinha colocado aqui Apocalipse 3:7.
ele estava falando da carta da Filadélfia, ele estava falando se seria esse o grupo não contaminado de Apocalipse 14. Não é, né, pastor Mauro? Não, esse daí é outro grupo. Quando a Bíblia fala que vai comer da árvore da vida, isso daí não é literal. É o fato da árvore da vida estar lá, significa que ela dá 12 frutos, né? Ela dá o seu fruto na estação própria, ela tem as folhas, e as folhas servem de remédio para as nações. Essa árvore, o fato dela estar lá é como uma vacina, uma profilaxia. Só o fato dela estar lá, ela não vai deixar ter enfermidade aqui no milênio, né? Certo. Por isso que ela serve de remédio para as nações, é uma vacina. E o fato dela estar lá também é uma vacina para que as pessoas tenham a vida eterna, garantia de vida eterna. E não é esse grupo, não tem nada a ver com o grupo dos 144 mil. Aquele grupo ali são um grupo de salvos pertencentes à igreja. A igreja, está falando no caso lá, a igreja de Éfeso, que representa 7 igrejas, representa todas as igrejas de todos os tempos. 144 mil é outro grupo. Uhum. Pastor Mauro, a Vanessa está perguntando aqui. Sabemos que o arrebatamento será apenas para a igreja. Explica o que acontece com os que foram salvos pela lei, por favor. O que acontece com eles na época do milênio? Primeiro que não foram salvos pela lei, foram salvos pela graça, né? Porque não existe salvação pela lei. A lei é insuficiente para salvar. Paulo vai falar sobre isso, né? E a lei não tem esse poder de salvar. É que as pessoas... Aí tem um princípio interessante. Nós hoje estamos na graça, né? Sim. Antes da graça era lei. E antes da lei? Era graça. Só que era uma graça tipológica. Então, as pessoas que foram salvos na lei, não pela lei, elas foram salvos pela graça mediante a fé. E quando você vai ler o capítulo 11 da carta aos Hebreus, vem uma explicação ali, né, a partir do versículo 38 e 39, dizendo que eles morreram sem alcançar a promessa. Mas eles criam, eles são heróis da fé. Eles criam, tudo aquilo que eles faziam no tabernáculo, as ofertas, era pela fé. Então, eles foram salvos e alcançados pela graça. E aí a Bíblia diz que eles não seriam, eles foram aperfeiçoados, né? Eles morreram sem alcançar a promessa. Eu vou até ler esse texto aqui em Hebreus. Se você quiser acompanhar aí comigo. Hebreus capítulo 11. Olha o que a Bíblia diz. É igual uma lenda que existia, Leandro, que as pessoas pregavam, né, antigamente, que as pessoas da grande tribulação vão ter que derramar o seu sangue para ser salvo, que é só sendo degolado. Ninguém é salvo por nenhum outro sangue, a não ser pelo sangue de Jesus. Então, no capítulo... e essa passagem também de Hebreus 11 que o senhor vai ler aí mostra também que quem tem promessa morre, né, pastor Mauro? Morre, com certeza. Tem gente que fala que quem tem promessa não morre, não, morre sim. Morre, até porque as pessoas que saíram do Egito, 3 milhões de pessoas, tinha promessa e morreu quase tudo no caminho, né? Hebreus 11, 38, ó, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Que promessa? Jesus. Visto que Deus provera coisa melhor a nosso respeito, respeito quem? A igreja, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, quer dizer, foram salvos pela graça mediante a fé. E tudo aquilo que eles faziam lá no tabernáculo, as ofertas, era o tipo do que aconteceria no Novo Testamento, e eles também agora precisaram passar praticamente pela igreja, né? Porque quando nós entramos no mundo espiritual, embora a Bíblia trate com igreja, judeus e gentios, todos salvos faz parte do Israel espiritual. Sim. A Michelle está colocando aqui, ó, porque ó, semana que vem o senhor não vai escapar, não. O senhor vai ter que dar o estudo de déjà vu para as irmãs aí. Tá. Se o senhor não dá, ela já está cobrando aqui, ó. Depois do déjà vu, poderia ter um estudo mais profundo sobre os anjos. Ô, Michele, boa ideia. A gente vai fazer sim. Um estudo mais profundo sobre os anjos. A semana que vem, o pastor Mauro vai falar sobre o tal do déjà vu, hein? Esse assunto aí vai... O senhor vai sair pergunta de todo lado. O Jean está falando aqui. Boa, Leandro. Obrigado, Jean. Deus abençoe. Esses irmãos aqui de Linhares são uma bênção, viu? Ó, a Vanessa está colocando outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Fala sobre os patriarcas que viverão no milênio, mas não morrerão, pois já
por já terem morrido nesse sentido. O que o senhor pode falar disso? Não, os patriarcas que morreram no Antigo Testamento, eles ressuscitam no final da grande tribulação, quando é estabelecido o milênio, para entrarem para o milênio, que é chamada segunda etapa da primeira ressurreição. Os patriarcas não ressuscitam no arrebatamento da igreja, como muitos pensam. Eles ressuscitam na segunda etapa da primeira ressurreição, final da grande tribulação, quando ressuscitarem os que morreram na grande tribulação, salvos, eles ressuscitam também para entrar para o milênio, e no milênio eles estarão tendo um papel preponderante, se assentarão juntamente com Jesus para julgar no juízo das nações, estarão atuantes no milênio. Porque o arrebatamento, no caso, é para a igreja, né, pastor? Como eles estão no Antigo Testamento, apesar de serem salvos pela graça, no caso, eles não participam dessa questão do arrebatamento, que o arrebatamento é somente para a igreja, né? Se tiver mais alguma pergunta, eu vou dar uns 2 minutinhos aí para a gente, para poder formular, para a gente colocar, para o pastor Mauro responder. A gente já está com 1h30 de live. Eu acho que tem muita pergunta ainda que poderia aparecer, mas vou esperar uns 2 minutos. Se caso não aparecer nenhuma pergunta, a gente vai terminar a nossa live de hoje. Leandro, oi, pastor Mauro. Só para dar embasamento bíblico, você sabe que tudo eu gosto de mostrar na Bíblia, né? Os textos que mostram que os patriarcas ressuscitam antes do milênio, final da grande tribulação, é o texto que nós lemos de Daniel lá, que fala daqueles dias, 1335 dias, e também o capítulo 26 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo 19 em diante. Certo. Então, quer dizer, muitos estão achando que no arrebatamento vai encontrar com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas não vai não, né, pastor Mauro? Só no milênio, só depois que entrar lá para o milênio, né? Aí, o Jean está perguntando aqui, mas eles vão participar das bodas do Cordeiro? Não, porque eles não fazem parte da igreja, no sentido de noiva do Cordeiro. Eles entram pela nação de Israel. Nós somos enxertados, segundo Romanos 11, nós somos enxertados na oliveira. A oliveira é a nação de Israel. A raiz da oliveira é Jesus. E a seiva da oliveira, que é a seiva da árvore, ela faz o quê? Ela sai da raiz para sustentar as folhas e os galhos, o tronco e os galhos. As seivas são as bênçãos e a promessa de Abraão, que é extensiva para nós, porque a igreja foi também enxertada na oliveira. Ok? Glória a Deus. Pastor Adonias até colocou aqui. Eita glória. Glória mesmo, né, pastor? Jesus está voltando, hein, pastor Mauro? E nós temos que estar preparados e conhecer realmente a Escritura. O Fernando está colocando aqui, pastor, vai haver pregação durante o milênio? Explica melhor, por favor. Eu acho que ele está falando do Evangelho do Reino, né, pastor Mauro? A pregação vai ser para os que nascem no milênio. Quem vai pregar, fazer esse papel é justamente os 144 mil. Isso está embasado em Isaías 66, 19, Salmo 22, verso 30 e 31, e outros textos que eu poderia citar aqui, mas não estou lembrando de cabeça agora. Mas só esses 2 textos já dá para ver. Salmos 22, 30, 31, Isaías 66, 19. Está falando do Evangelho do Reino, no caso, né? Isso. Que, na verdade, é o mesmo Evangelho, só tem uma conotação diferente, né? Hoje é o Evangelho só a nomenclatura. Só muda a nomenclatura e as circunstâncias com que esse Evangelho é pregado. Certo, pastor. Então, para falar a questão dos evangelhos, né? Aqui o Jean está colocando aqui, cumpre os últimos serão os primeiros. Cumpre os últimos serão os primeiros, ele está falando, né, no caso, né? Que a igreja é arrebatada primeiro e depois, né, do período das bodas do Cordeiro, no final da grande tribulação, aí sim os patriarcas ressuscitam. Seria isso, né, pastor? É importante ressaltar que quando a Bíblia usa a terminologia em Mateus capítulo 25, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, esse termo ela é aplicado para Israel desde a fundação do mundo, enquanto que o da igreja é antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz que nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. Por quê? Porque aí é os últimos e os primeiros. Inverteu, né? Como Israel rejeita Jesus, em parte,
Aí, então, Deus, na sua presciência, ele coloca a igreja antes, Israel desde a fundação do mundo. Então, a igreja é primeiro. Pastor, eu vou fazer a última pergunta aqui. Se alguém tiver mais alguma, pode colocar e o pastor responde. Mas só para o senhor dar o sentido do que seria o evangelho eterno. Porque hoje nós estamos no evangelho da graça, terá o evangelho eterno e o evangelho do reino no milênio. O evangelho eterno é o evangelho pregado na grande tribulação, seria isso? O evangelho eterno, ele está relacionado com a mensagem das duas testemunhas. Elas vão pregar esse evangelho na primeira metade da tribulação. E esse evangelho, ele está relacionado com o que vai acontecer na grande, por isso que ele chama eterno. Não que os outros, o evangelho, ele é eterno mesmo. Mas o que acontece? As duas testemunhas vai trazer uma mensagem de alerta para que as pessoas não aceitem, não venham aderir ao sinal da besta, né? Porque aquele que aderir na mensagem vai falar isso. Aquele que aderir beberá do vinho da ira, da cólera de Deus. Então ele é chamado de evangelho eterno, vai ser pregado pelas duas testemunhas. Embora a Bíblia diz que lá foi visto um anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno na mão para pregar ou para ser pregado, mas não são os anjos que vão pregar, porque Pedro diz que os anjos não foi atribuído a eles essa prerrogativa de pregar o evangelho. Eu estava achando que tinha acabado as perguntas. Tem mais uma? O senhor tem tempo para responder mais uma aí, pastor Mauro? Pode, manda lá. A Vanessa está colocando aqui, falta algum acontecimento específico para acontecer para ver o arrebatamento da igreja? Não, o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, ainda agora. Nós temos que esperar Jesus como se ele fosse voltar agora. É iminente. Por isso que a Bíblia diz que ele virá como ladrão, né? Elemento de surpresa. Porque as profecias, na sua grande maioria esmagadora, já se cumpriram. E nós estamos aguardando a qualquer momento a volta de Jesus. Temos que estar vigilantes. Tem gente que diz que ainda tem que construir templo lá em Jerusalém. Outros dizem que ainda diz que tem que achar a novilha ruiva, né? Os judeus falam, Jesus pode voltar ainda hoje. Estejamos preparados. Amém. Pastor Mauro, queria agradecer ao senhor mais uma vez. Essas lives de segunda-feira têm sido uma grande bênção para nós, né? O senhor sabe da alegria que eu tenho de poder dar esse espaço para o senhor poder nos ensinar, né? Eu aprendo muito também com todas essas lives, já tem sido uma bênção na minha vida, eu tenho certeza que tem sido bênção para muitos, né? Pessoal que entra aí, tem participado, já estão virando cadeira cativa, daqui a uns dias não vai ter mais espaço, viu? Pessoal que quem quer aprender a Bíblia realmente tem esse tempo para poder aprender, para poder entender essa questão da Escritura. Eu queria deixar um espaço para as suas considerações finais, mas eu queria que o senhor, de antemão, como apologista que o senhor desse uma palavra relacionada a isso, né? Da importância da gente filtrar aquilo que ultimamente a gente tem visto nas pregações que tem por aí, porque isso é de preocupar um pouco, né? Um pouco não, bastante, né? A gente tem ficado preocupado com isso, né? E eu creio que o senhor, como apologista, o senhor poderia nos dar uma orientação quanto a essa questão do filtro, né? Que a gente, como cristão, deve ter, e falar um pouco do seu ministério, do seu tema, para a gente poder terminar essa live dessa noite. Leandro, eu quero agradecer, eu que tenho que agradecer, né, por esse espaço que você está me dando aí. Prazer é sempre meu. E dizer que as pessoas que quiserem aprender a Bíblia sistematicamente, precisa gastar tempo, precisa se dedicar, gastar tempo, né, e precisa cavar. Não tem como aprender e adquirir conhecimento. Conhecimento custa caro e requer tempo. E a filtragem é muito importante, né? Tem um texto aqui, Isaías 28, 11, 10 e 11, diz assim, ó. Vou no 9 também. Ora, a quem ensinará ele o conhecimento? E a quem fará entender a mensagem? Aos desmamados e aos arrancados dos seios? Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então percebam, né, que tem regras de interpretação da Bíblia,
A Bíblia não pode ser interpretada à revelia, ao seu bel prazer. O apóstolo Pedro diz que nenhuma das profecias é de interpretação humana. E sempre lembrar o princípio: a Bíblia interpreta-se a si mesma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E lembrar que filtrar, como os crentes de Bereia, na Macedônia, né? Quando Paulo chegou lá, a Bíblia diz que eles foram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque eles conferiam aquilo que estava sendo falado para ver se é o que a Escritura realmente dizia. Fazer sempre isso. Não importa quem está falando, está de acordo com a Escritura dentro do seu contexto, dentro dos textos originais, é necessário olhar, conferir, né, e não ir engolindo, comendo qualquer coisa, porque tem muita comida de micro-ondas, muito fast food sendo servido aí, né, muito alimento envenenado, muito veneno na panela. E sempre lembrar que a palavra de Deus é o principal na nossa vida. Quanto ao CETEMA é o Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético, né? Tem o nosso site www.admapologético.com.br. Lá tem todas as informações, né? Os cursos, todo tipo de material que a gente oferece. E tem também o nosso canal no YouTube, lá, que é o Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Só clicar no sininho lá e se inscrever. E eu agradeço a todos aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor Mauro, só colocando aqui, Pastor, irmão Leandro, nós vemos tantas pregações motivacionais que esquecemos a sistemática. Isso nos leva a uma Bíblia irreconhecível. É uma grande verdade, Fernando. Essa é uma preocupação que a gente tem, né? Muita motivação, mas pouco joelho no chão e debruçar na Escritura, né? A gente precisa ter esse hábito. O Jean colocou que amém, bênção pura e sem mistura. É isso aí mesmo. Aqui é isso aqui, ó. Não tem livro. É claro que os livros são ferramentas, né, Pastor Mauro? Mas aqui a gente usa a Bíblia pela Bíblia e os originais que nos dão a base daquilo que está sendo dito, né? Michele colocou umas palminhas aqui. Bom, Pastor Mauro, ora por nós aí para a gente terminar a live. Mais uma vez, muito obrigado. Na segunda que vem a gente tem a live de estudo. Amanhã, provavelmente eu vou ter uma live à noite, algumas coisas que eu preciso confirmar, mas o Pastor Mauro vai estar conosco na próxima segunda-feira, trazendo o assunto do déjà vu. Você já passou por um lugar que você pensou assim, eu já passei aqui alguma vez, né? Pode ser que esse assunto vai ser interessante para você, né? E o Jean colocou aqui, falta de cristocêntrico, né? Ser o evangelho cristocêntrico, falar de Jesus e ter Jesus como centro do evangelho, que é a nossa primazia aqui no amor do Calvário, é ter Jesus como centro. Pastor Mauro, ora por nós e para a gente dar um final nessa live de hoje. E sempre lembrar, Leandro, que ao invés de a gente buscar autoajuda, buscar a ajuda do alto. Nada de pregação coach, né? Deixa isso aí para os empresários. Vamos orar. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento que o Senhor tem preparado na noite desse dia, para nós aqui discorrermos sobre a tua palavra e as revelações que o Senhor tem para o nosso coração e para que nós possamos ter a nossa esperança cada vez mais aumentada, solidificada, que o teu nome sempre seja glorificado e que nós nunca venhamos a deixar de ter a tua palavra como regra de fé, como paradigma e como carta magna. Despede-nos em paz, continua abençoando cada um dos irmãos que participaram, irmão Leandro, Vanessa, Valentina, todos os irmãos. Dá-nos uma noite tranquila de paz e de bênção. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Pastor Mauro, muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima segunda na nossa live de segunda-feira de estudo. Um abraço a todos. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Pamela, você chegou tarde. Chegou tarde, Pamela. Está acabando a live já. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Fica com Deus. Grande abraço.